Professora, o título de um dos seus livros é O que é cidade? Atualmente, no pós-pandemia, o que é uma cidade? O que mudou desde quando a senhora escreveu esse livro até hoje? Quando a gente fala disso, logo de cara, né, todo mundo fala, nossa, mas agora que vai todo mundo fazer home office, trabalho em casa, teletrabalho, então não vai mais ter escritórios, e as pessoas não vão mais morar na cidade, vão morar no campo, na praia. Quando se fala isso, a gente esquece que essa vivência concreta do home office, do teletrabalho, do poder trabalhar a partir da distância, estando numa casa na montanha idílica e podendo trabalhar, é uma experiência concreta de um percentual muito pequeno dos moradores das nossas cidades. E é uma visão completamente classe mediocêntrica, porque esse pedaço muito pequeno, não por acaso, historicamente, define pautas, agendas, políticas urbanas e visões da cidade. Durante a pandemia, quem pôde praticar o isolamento, o tal do isolamento social, eu, inclusive, como professora universitária, pesquisadora, pude fazer isso, migrar para o teletrabalho, né, e poder continuar trabalhando a partir de uma plataforma digital, foi a experiência concreta de uma parte da sociedade. Porque uma parte muito maior da sociedade, inclusive aquela que teve que trabalhar e ralar para essa outra parte poder ficar isolada em casa. Então, eu estou falando dos trabalhadores de serviços essenciais, que não pararam um segundo. Eu estou falando dos entregadores e da grande cadeia logística, que permite, tem pessoas concretas trabalhando para que a gente possa receber delivery em casa. Tem alguém lá fazendo, cozinhando, para que a comida apareça, né? A comida não é feita no computador. E essas pessoas se deslocaram e continuam se deslocando, e foi incrível como, durante a pandemia, essa necessidade de deslocamento, que foi imperiosa, e eu diria, para uma maioria, não para uma minoria, ela não foi objeto de política pública. A política pública foi: isole-se, fique em casa, migre para o teletrabalho, mesmo que isso era experiência concreta, vivida por um pedaço da população. Por que eu estou falando isso? Porque o futuro da cidade é também a mesma coisa. Né? Quando a gente fala de futuro da cidade, a gente está falando do futuro da cidade para quem, cara pálida? De quem nós estamos falando ao pensar o futuro da cidade. Então, a gente não pode pensar um futuro no singular, a gente tem que pensar futuros no plural. E mais, eu queria deixar aqui uma provocação de que, na verdade, o futuro da cidade está em disputa, porque eu acho que o que foi colocado em questão, e aí vamos para as coisas mais profundas dessa história, para as camadas mais profundas e menos para a experiência concreta de uma minoria, né? O que está em questão com a pandemia, com o fato, com a experiência da pandemia, essa experiência da morte, é que me parece que a pandemia evidenciou o grau de toxicidade, vamos colocar assim, da forma como nós organizamos a vida, nossa relação com o território e, especialmente, as cidades, a forma como nós organizamos a cidade. Então, nós estamos vivendo... A pandemia é uma espécie de expressão de um combo de crises. E esse combo de crise inclui no combo de crise, por exemplo, a crise ambiental, climática, a crise política, de representação política, a crise econômica, no sentido de que o modelo em vigor, o modelo vigente, não tem a menor capacidade de nos oferecer a proteção à vida, que é a coisa mais básica que a gente precisa para todos. Então, eu estou falando de repensar de uma forma muito mais radical a relação dos indivíduos entre si, mas também da relação
com o planeta, com a forma como nós vivemos na cidade, circulamos, com a forma como nós estabelecemos a relação com a natureza, com os rios, com as paisagens. Eu acho que isso tudo está em questão e é fundamental colocar em questão, por mais que isso pareça longínquo, abstrato, é no momento de crise profunda, que é como esse que nós estamos vivendo, que essas questões entram em pauta, Breno.